Olá, jovens, olá, meus amigos. Bem, retornamos com o nosso podcast, ponto e vírgula, semanal. Pessoal, peço perdão, peço desculpas, passamos um mês sem fazermos nosso podcast. E dessa forma voltamos. Hoje abordaremos um tema que, sem dúvida, permeia aqueles que gostam e que fazem o debate, que travam o debate de ideias, o debate político. Que na verdade permeia a nossa mente é que hoje o Brasil é e vive refém de um partido político como o Partido dos Trabalhadores. Antes disso, gostaria de pedir a todos, nossos amigos, nossos inscritos e aqueles que não são inscritos, sobretudo, que se inscrevam em nosso canal. É de extrema importância a sua inscrição, pessoal, para que você não possa perder os vídeos semanais. Vamos lá. Como disse já em outros vídeos, para aqueles que nos acompanham, o Partido dos Trabalhadores entrou no poder na década daquilo que nós podemos entender ou colocar como uma espécie de década de ouro para o Brasil. Lula herdou um país extremamente organizado economicamente, com uma certa paridade dólar versus real. Para boa parte do mundo, não havia aquilo que hoje nós chamamos de crise econômica internacional. Então, o presidente eleito na eleição de 2002 tomou posse, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teria à sua frente duas opções: ou entraria para a história como um dos maiores estadistas, investindo em mão de obra, infraestrutura, comércio exterior, indústria nacional e educação. O que tornaria, sem nenhuma dúvida, o Brasil hoje um dos maiores e mais desenvolvidos países da América do Sul. Porém, Lula, junto com o Foro de São Paulo, que é uma espécie de organização, um conglomerado de partidos e socialistas, e onde nele também estão organizações criminosas, entre elas as Farc e outras organizações criminosas pelo mundo. Inclusive até aquela que eu não posso tornar público aqui no YouTube, mas começa com P e termina com C, de São Paulo. Bem, se utilizou do bom momento econômico brasileiro para tornar a população mais carente refém de programas sociais, idiotizar diversas classes sociais, comprar apoio de mídia e da TV para aquilo que seria a orquestração da maior mentira já contada, que o PT tirou milhões de brasileiros da pobreza extrema. Pelo contrário, o PT endividou os pobres e os destinou a sobreviver com programas sociais, ou seja, destinou uma casta ou a grande parte da classe trabalhadora a viver com meros programas sociais, vivendo numa dependência eterna do Estado. O partido, o governo do PT, ainda inflou os gastos com a máquina pública, criando ministérios e mais ministérios, cargos e mais cargos, empresas e mais empresas públicas, comprando empresas estrangeiras quebradas e não mais endividando o Brasil em bilhões, e agora, minha gente, em trilhões. Meramente para agradar aliados ideológicos, doou empresa brasileira para outros países. Sangrou a população brasileira e o BNDES apenas para satisfazer países estrangeiros.
servindo como uma espécie de banco internacional comunista. Se os governos do PT tivessem investido no Brasil o que investiram fora do país, ou em países de ideologia comunistas, ou ditaduras sanguinárias, nosso país hoje seria uma nação extremamente desenvolvida. Do ponto de vista de obras públicas, de pontes, de metrôs, enfim, toda sorte de infraestrutura que o Brasil hoje carece. Além do Partido dos Trabalhadores aparelhar, além de toda a máquina pública estatal, com milhares e milhares de cargos comissionados, ainda aparelhou sindicatos, movimentos sociais, MST, movimentos de sem-teto, movimentos de gays, movimentos feministas, movimentos ideológicos, movimentos de artistas, imprensa, sindicatos, judiciário, legislativo, enfim, e diversos órgãos nacionais. Hoje, nosso país vive numa espécie de cativeiro, refém ideológico, daquilo que pode ser descrito como uma síndrome de Estocolmo, o que é, na verdade, um estado psicológico de submissão a uma doutrinação, a uma intimidação, a medo, a um tipo de tensão. E, na verdade, ele passa a ter uma espécie de empatia ou sentimento pelo seu agressor. Sim, meus amigos, o Partido dos Trabalhadores agrediu o Estado brasileiro, agrediu a nossa nação, quando simplesmente roubou fundos do amparo ao trabalhador para doar a países comunistas. O Brasil, como refém do PT, jamais terá nenhuma expectativa positiva. Ou o PT é destruído, ou destruirá o que resta de nossa república. O Partido dos Trabalhadores vai abortar, junto com seu séquito de apoiadores com sede de recursos públicos, qualquer tipo de governo que possa se instalar no país, o que já está acontecendo. O PT, enfim, jamais vai permitir que ninguém, fora eles, governe o Brasil. A aliança do mal adentrou, inclusive, os portões dourados do Supremo Tribunal Federal, que hoje governa o Brasil, que hoje a esquerda governa o Brasil, através de pedidos ao Supremo Tribunal Federal. O Partido dos Trabalhadores impôs à sociedade brasileira a viver num estado de letargia e de ignorância, aproveitando-se politicamente e socialmente dessa ignorância para travar o seu grande plano de implementar uma grande narrativa política de que o PT foi o partido que salvou o Brasil, que o PT tirou milhões da pobreza. Assim eu entendo aquilo que se pode chamar de hegemonia de pensamento coletivo. A dívida deixada hoje pelos governos do PT, além de impagável, tira dos cofres públicos mensalmente bilhões e bilhões que poderiam ser investidos na própria sociedade, na educação, na infraestrutura, em saneamento básico, porém servem para pagamentos de juros. Essa dívida provavelmente os meus netos ou os netos dos meus netos ainda não verão ser paga, que chega hoje a um montante de 5 trilhões. Minha gente, é uma dívida incalculável, impagável e que, na verdade, quase é o triplo do PIB inteiro do país. Daí vocês podem entender um pouco do que foi o governo do PT. E agora o PT vem com uma nova narrativa, uma espécie de canto ou de fala que vai voltar ao poder e tudo vai voltar ao normal.
tudo será reconstruído e que viveremos dias de glória. Na verdade, mais um ledo engano, mais uma propaganda para aqueles que são neófitos. O PT agora cinicamente distribui em boa parte do Brasil cestas básicas para as populações carentes. Não sabe essa mesma população que se preocupa muito mais com a votação do Big Brother do que sobre os fatos reais de que o Brasil vivenciou. O fato é de que no começo dos anos 2000, uma senhora por nome de Lurian Cordeiro Lula da Silva, mais precisamente entre os anos 2003 a 2006, abriu uma ONG denominada de um nome extremamente sugestivo, Rede 13. Essa Rede 13 que funcionava como uma espécie de braço do Fome Zero, ou seja, era uma ONG, ou seja, uma entidade onde iria distribuir por todo o Brasil alimentos e cestas básicas para os pobres. Ou seja, a narrativa perfeita. A ONG das ONGs, onde na verdade iria matar a fome da população. Nada mais lindo e mais belo. Inclusive, essa organização recebeu um aporte do governo federal, ou seja, de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele deu para sua própria filha, a ONG da sua própria filha, 7,5 milhões de reais. O que aconteceu após esse aporte chegar a essa ONG? Poucos meses, acho que 90 dias após, a ONG foi extinta. Se vocês quiserem ver mais detalhes sobre essa ONG, sobre a CPI e sobre o que ocorreu, procurem no Google sobre a CPI dos bingos e a CPI das ONGs. Vamos voltar. Mas agora o PT quer doar cestas básicas para os mais necessitados. Na minha terra, isso tem um nome, chama de mau caratismo, hipocrisia. E são essas pessoas que querem voltar a governar, não para fazer bem à população, não para que o Brasil evolua, não para que as coisas melhorem, mas sim para dominar os órgãos públicos. E vivenciamos hoje um risco iminente desse processo, é a volta dessas pessoas. E dessa forma, pessoal, nós encerramos nosso podcast. Fique com Deus, até a próxima, se inscreva em nosso canal e até a próxima semana. Fiquem com Deus.